Falar de educação em saúde é falar de saúde mental, né. Olha o quanto é importante a gente cuidar das nossas crianças em relação à saúde mental delas, levando em consideração que nós fomos crianças, né, todos os indivíduos passam por essa fase da infância. Então, é bom a gente refletir a cultura que essa criança está inserida, a cultura dessa criança na família, né, o quanto esses pais, o quanto esses responsáveis, esses familiares, eles podem ser reflexo, né, na educação e no desenvolvimento emocional e mental das crianças. Dalila, existe alguma idade certa para se iniciar a ter um cuidado mental, um cuidado com a saúde mental? Não, na verdade, não existe algo estanque, né, algo certo, assim. Mas a gente pode pensar que quando essa criança ela começa a trazer, a apresentar alguns comportamentos que não são adequados à idade, alguns comportamentos que estão fora do que a gente pode considerar o padrão, fora dentro da normalidade, é necessário estar atento e observar não só o comportamento da criança, quanto o comportamento dos adultos mesmo que estão próximos a essa criança. Hoje em dia, infelizmente, tem vários vilões que são aí contra as crianças, contra uma boa saúde mental. A gente pode colocar um pouco também da forma que é utilizada as telas. Sim, a gente precisa não vilanizar, né, as telas, porque hoje em dia, né, essa nova geração, elas já estão nascendo diferente da nossa, né, elas já estão nascendo inseridas nas telas. Só que é importante que tenha-se o controle, né? O controle das telas é o que não vai causar prejuízos no desenvolvimento dessa criança. O que a gente precisa parar para pensar? O que eu estou dando e oferecendo para o meu filho? Quais são os estímulos cognitivos que eu estou oferecendo para os meus filhos ou para aquela criança que está próxima a mim, né? Então, a partir desse pensamento, a partir desse raciocínio, a gente começa a diminuir as telas e aumentar os estímulos visuais, aumentar os estímulos táteis, né? Para que, assim, o cérebro dela se desenvolva por completo. Dalila, essa nova geração que se iniciou agora em 2025, a geração beta. Você, como neuropsicóloga, você acredita que essas crianças que estão nascendo agora nessa geração enfrentarão problemas mais sérios na parte psicológica e mental? A gente pode pensar no sentido de avaliar essas crianças de uma maneira que elas vão estar inseridas nesse mundo tecnológico, né? Eu não diria prejuízos comparando a outras gerações, mas há sim que a necessidade de você continuar estimulando, continuar trazendo essa criança para uma realidade natural, para né, trazer ela para o mundo real, na verdade. Eu gosto muito dos conflitos de gerações, né? Na verdade, não conflitos, mas das interações de gerações. Você colocar o idoso com a criança, né? Fazer com que a criança queira saber da história dela, né? Saber da história desse idoso ou desse familiar que tem um pouquinho mais de idade com ela. Então isso faz com que a criança ela cresça em todos os sentidos. Dalila, eu queria que você deixasse algumas dicas e conselhos também para os pais e tutores que têm as crianças e querem dar essa melhorada, esse cuidado maior com a saúde mental. É tão interessante, eu tenho uma diquinha, né, que eu sempre faço para os meus pacientes em consultório, né, para os pais, para os responsáveis ou para quem está ali, né, mais próximo a mim. Às vezes a criança ela está dormindo e a gente precisa trabalhar essa autoestima dela. E uma forma assim que não traz muita resistência, mas que traz muita positividade, que é muito eficaz, é você, enquanto a criança estiver dormindo, você falar palavras positivas para ela. Né? Você mostrar para ela o quanto você a ama, você mostrar o quanto ela é bem cuidada, que ela também tem os pontos positivos, porque geralmente a gente, enquanto adulto mais punitivo, né, a gente quer só mostrar para a criança que ela está errada. E fazer essa educação mais positiva, essa educação mais, eu diria, saudável, né, mostrando mais os pontos positivos da criança e explicando para ela o porquê que ela está errando ou o porquê que a gente está
corrigindo ela, traz benefícios. Eu lembrei de algo que fala muito sobre você mostrar para a criança o porquê que ela está errando. Isso faz com que ela compreenda melhor e que os canais cognitivos, os canais cerebrais, eles começam a funcionar. Eu estou errando por quê? Né? Não é só justificar é porque sim. Não, é você mostrar para a criança, porque ela começa também a entender aonde ela precisa melhorar.